Amém, Senhor. Tu és um Deus que está no céu e governa para todos sempre. Senhor, ao contemplarmos esse céu, todas as árvores que cruzamos pelo caminho, tudo aquilo que o Senhor criou, podemos contemplar a beleza do Senhor. Senhor, não serão as construções dos homens, Senhor, que vão encobrir a beleza do Senhor. Senhor, dá-nos os olhos abertos, Senhor, para podermos ver o Senhor em todas as coisas. Queremos adorar o Senhor. Tu és o Criador do céu, da terra e do mar. Senhor, se dispensa a nós nessa noite. O Senhor é um Deus que fala com o seu povo. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Envia a tua palavra nessa noite. Porque se o Senhor não enviar a tua palavra, Senhor, nada acontecerá conosco, Senhor. Miseráveis somos isso que somos. Precisamos, Senhor, da tua unção. Precisamos da tua misericórdia. E obrigado, Senhor, pela graça que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. Amém. Paz a todos, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com os jovens. Um dia também fui jovem e é bom ver outros jovens que estão crescendo no Senhor, porque sabemos que o Senhor precisa de trabalhadores para a sua obra. E quando vocês se dispuseram a sair da casa de vocês para vir aqui, creio que Deus tem algum propósito para a sua vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que vieram. Que Deus possa abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, para compreendermos aquilo que Ele quer nos falar. Meu nome é Edgar, sou daqui de Patos de Minas. Para quem não me conhece, eu sou irmão do Alberto, Samuel, Billy Grande, do Rio de Janeiro. E tenho acompanhado os irmãos aqui em Patos de Minas. Amém? Vamos abrir em Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós sabemos pela boca de vários irmãos que têm caminhado mais tempo com o Senhor do que a gente, e todos têm falado nesses últimos dias a mesma coisa, que nós somos a geração que vai contemplar a volta do Senhor. Amém. E essa é uma expectativa boa para cada um de nós que fazemos parte desse corpo maravilhoso. Mas a palavra de Deus é bem clara: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós queremos ouvir acerca de muitas coisas que estão no coração de Deus, mas alguma dessas coisas nos serão barradas, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Apocalipse 1:1 fala que revelação do Senhor Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Deus deu a revelação de Jesus, do seu Filho, a Ele mesmo, para Ele mostrar a nós. Mas também lá Ele falou
para mostrar aos seus servos. Aquela palavra ali, segundo alguns irmãos, servos, é aquela situação que encontra-se lá em Êxodo 21. Abram, por favor, Êxodo 21. A partir do verso 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E ele o servirá para sempre. Essa é a figura do servo, do qual Deus vai mostrar aos seus servos a revelação do Senhor Jesus. Esse servo aqui, ele trabalhou 6 anos, mas no 7º ele poderia sair livre. Ele era um escravo que foi comprado. Mas agora passou-se os 6 anos. Ao 7º, então, agora ele tem a opção de sair livre, viver a sua própria vida. Mas ele diz: eu amo o meu Senhor, quero ficar. Irmãos, Deus tem nos chamado, Deus tem nos dado a liberdade em Cristo. Vocês lembram que fala lá em Eclesiastes com respeito aos jovens? Jovens, alegra-te no dia da tua mocidade. Alegre seu coração, recreie-se, faça aquilo que se você tem à vontade. Mas lembre-se de uma coisa: de tudo isso Deus te pedirá contas. Irmãos, pelo fato do Senhor nos dar a liberdade, se nós o conhecermos, nós vamos dizer como esse servo: eu não quero sair livre, eu quero continuar na presença desse meu Senhor. O Senhor quer se revelar a esse servo, a essa pessoa que tem intimidade com o Senhor. O Senhor quer nos falar a respeito de assuntos grandiosos, mas a intimidade dele é para aqueles que o temem. Vocês lembram o que o Senhor falou para aqueles que se apresentaram diante deles? Em teu nome fizemos isso, em teu nome, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Ou seja, o Senhor não tinha intimidade com aqueles servos. Eles foram reprovados. Mas eles eram servos, mas eles foram reprovados. Irmãos, Deus quer nos falar coisas grandiosas. Mas será se nós temos estado nessa posição de servo? Será se eu, antes de ser servo, eu pertenço ao Senhor? Irmão, mas você está falando uma palavra dessa aqui que só tem crente. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Certa vez o Senhor falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Deus conhece o coração de cada um aqui. O Senhor diz lá em Mateus, né? Olha, o reino dos céus é dado a vós outros, aos discípulos. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a multidão que seguiu o Senhor não. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que temem. A intimidade do Senhor é para os seus servos. Deus quer nos falar, irmãos. Mas primeiramente precisamos pertencer a Ele mesmo.
Mateus 13. Versículo 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado, não lhes é isso concedido. Aos discípulos então é dado conhecer os mistérios, mas aos outros não. Olha, o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar com você. Se a uns é dado conhecer esse mistério e a outros não. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 13: examinai a vós mesmos se vós estáis na fé. Você já se examinou se você realmente está na fé? Se você pertence ao povo de Deus? Irmão, alguém nesse momento deve estar chorando por você. Alguém talvez pode estar chorando nesse momento por você. Quem aqui conhece aquela situação de Lázaro e rico? Alguém conhece a passagem de Lázaro e rico? Abra aí Lucas 16. Lucas 16, a partir do 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha o versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Irmãos, nesse exato momento tem alguém lá chorando, que está em tormentos, e está preocupado com alguém que está vivo. Olha, pai Abraão, mande alguém lá avisar.
Eu tenho 5 irmãos. E pelo testemunho dos irmãos dele, ele saberia que eles também iriam para aquele local de tormento. Irmão, quantas pessoas nos conhecem e que já partiram? E se alguma dessas que partiram e conhece a nós, e que algum dia foi nossos amigos, ou foram nossos pais, nossos tios, mas que morreram sem Cristo, eles estão lá lembrando de cada um de nós. Mande que alguém vá lá avisá-los, a fim de que eles também não venham para cá. Irmãos, nós às vezes queremos conhecer os mistérios de Deus, mas será se realmente nós estamos na fé? Você conhece Jesus? Será se Deus te conhece? Ou você é aquela pessoa que, irmão, eu sou crente, eu já aceitei Jesus. Algum dia alguém falou para mim, você quer ir para o céu? Eu falei que queria. Você é um pecador? Sou. Então repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra no meu coração. Aí eu me tornei um crente. Por isso que Paulo, ele escreve a Coríntios, a preocupação dele: verificai se realmente vocês estão na fé. Porque se nós morrermos sem Cristo, nós um dia também estaremos lá. E a palavra de Deus diz que o inferno e a morte foram lançados para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Às vezes você está caminhando, não, mas o meu pai, eu sempre fui na reunião com meu pai. Não, eu já sei esses cânticos aí tudo de cor. Mas será se realmente você deu ouvido a Moisés e aos profetas? O que Moisés e os profetas falam? Por que aquele rico foi lá para esse local de tormentos? Ele não queria que os seus irmãos também fossem. Qual foi a resposta de Abraão? Não, eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Então quer dizer que se meus irmãos ouvirem Moisés e os profetas, eles não virão para cá? Sim, porque Moisés e os profetas falam de Cristo. Cristo é o Evangelho de Deus. Cristo é aquele capaz de transformar a nossa vida. Paulo, quando ele escreve uma das cartas, ele diz: e se alguém está em Cristo, é nova criação, é uma nova criatura. Você já se examinou a você e viu a sua vida? Será se você realmente é nascido de novo? Você tem aversão ao pecado? Nós nos entristecemos quando nós pecamos? Irmãos, se nós somos nascidos de novo, nós pecamos e nós continuamos a pecar, mas há uma tristeza em nosso coração. Há um convencimento pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas, irmãos, às vezes nós estamos levando a vida de qualquer maneira. Nós agimos igualzinho às pessoas do mundo. Não tem diferença na nossa vida. E nós achamos que somos cristãos. Por isso, examine cada um. Veja se você realmente está na fé. Pergunte no seu coração. Te examine você. Te julgue agora mesmo. Eu nasci de novo. Eu tenho aversão ao pecado. Deus é aquele que nos vê. Sabe tudo que nós fazemos. E nós não estamos nem aí. Mas se alguém pedir o seu celular emprestado, falar: irmão, me dá seu celular. Deixa eu caminhar junto com você. Deixa eu ver o que você está vendo. Deixa eu ver o seu computador lá na sua casa. Irmãos, nós tememos os homens. Esse rico aqui não tem volta para ele. De modo do que os que estão daqui não podem passar para lá. E nem quem está de lá pode passar para cá. Os irmãos lembram da história. Todos aqui lembram da história que teve 2 discípulos a caminho de Emaús.
o Senhor se aproximou deles e eles não reconheceram a Cristo. Vamos ler 2 versículos dessa situação. Lucas 24. A história é o seguinte, para aqueles mais jovens que às vezes não chegou a ler o livro de Lucas inteiro. Jesus tinha ressuscitado e tinha 2 discípulos que saíram de Jerusalém e estavam caminhando em direção a Emaús, uma aldeia chamada Emaús. E Jesus, que já havia ressuscitado, se pôs ao lado deles e começou a conversar com eles, mas eles não estavam reconhecendo que era Cristo. E em determinado momento da conversa, o Senhor falou assim para eles, olha o versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. De novo, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só, esses 2 discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram uma aula particular. Quantos de nós gostaríamos de poder ler o livro se esses 2 estivessem escritos? Vendo Cristo no Velho Testamento, começando de Gênesis até Malaquias. O Senhor deu uma aula para eles, e começando por Moisés, passou lá por todos os livros que Moisés escreveu, e passando por todos os profetas, até chegar em Malaquias. E Jesus falou para aqueles 2 discípulos, olha aqui, que está falando de mim, de Jesus, olha aqui, olha aqui, olha aqui, e foi dando uma aula para eles, em todas as Escrituras, até o livro de Cantares, que você não vê a palavra Deus, lá está falando de Cristo, até Eclesiastes, qualquer outro livro da Bíblia, até naquelas genealogias que às vezes você tem dificuldade, Cristo está presente. E aí então o Senhor mostrou para aqueles 2, tudo o que a seu respeito constava nas Escrituras. E aí então o Senhor partiu o pão com eles, naquele momento os olhos deles foram abertos, e eles viram que era o Senhor. Irmãos, essa passagem aqui não está como uma mera história. Justamente no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, onde está o texto de Rico e Lázaro. Olha, você não quer que seus irmãos venham para cá? Dá ouvido a Moisés e os profetas. E Moisés e os profetas, aí Lucas vai dar a clareza, o Espírito Santo de Deus vai esclarecer, então, para quem não sabe, o que Moisés e os profetas falam. No próprio livro, então ele vai falar, olha, esse livro fala de Cristo. Então esse livro, todo o Velho Testamento, toda a palavra que existia, não vou falar Velho Testamento, porque é uma palavra atual, nova para nós. Então toda a escritura do Antigo Testamento, ela fala de Cristo. Essa era a Bíblia que eles tinham, essa era a palavra que eles tinham naquela época, de Gênesis a Apocalipse, e falava de Cristo. Então você não quer que seus irmãos venham para cá? Então eles têm que ouvir Cristo. E aí então Cristo vai nascer no coração deles. O que Jesus falou para aquele ladrão? Para aquele que foi condenado na cruz, né? O ex-criminoso, porque ele se converteu ao Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele então pôde reconhecer que aquele que estava sendo crucificado era o próprio Deus. E aí o Senhor diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, Jesus morreu e aqueles condenados também morreram naquele dia. Um deles foi salvo. E você talvez está pensando aí, irmão, mas eu frequento as reuniões, eu só não faltei domingo passado. Nós não estamos falando de um mero formalismo, de uma religiosidade. Estamos falando de algo que é vida.
Você tem aversão ao pecado? Quando você sai das reuniões, o seu coração palpita para chegar o horário daquele evento que você está querendo ir? Aquele evento que você vai, o Senhor Jesus vai com você? Você realmente nasceu de novo? Isso não te incomoda? Olha o verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Aqueles dois discípulos, então, quando eles perceberam, quando eles viram que era Cristo, e aí um falou para o outro, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele falava? Como é o seu coração quando você está diante de Deus, diante dos santos, na comunhão? O seu coração arde em falar de Cristo? Quanto tempo de Cristo você fala durante a semana? Irmãos, Cristo tem que ser o assunto principal das nossas vidas. Nós somos como que peregrinos nessa terra. Nosso irmão Marcinho tem compartilhado domingo após domingo sobre as jornadas de Israel. As jornadas que eles tiveram no deserto até chegar à terra prometida. E ali fala da nossa história, da nossa caminhada hoje, para encontrarmos com o nosso Senhor. Tanta dificuldade. Mas, irmãos, o Senhor já tinha nos advertido. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem e segue. Não nos ardia o coração quando Ele nos falava? Qual que é a sua reação ao ouvir a palavra do Senhor? Você tem prazer na palavra do Senhor? Quanto tempo tem você não lê a Bíblia? Ou seja, você já leu a Bíblia hoje? Talvez você possa falar no seu coração: diga, essa palavra não é para mim, eu já sou nascido de novo. Mas eu me preocupo aqui se porventura tiver alguém aqui nessa noite que ainda não nasceu de novo. Saiba que daqui a alguns milhares de anos você vai estar no horror e castigo eterno se você não der ouvido ao Evangelho. Ou daqui milhares de anos você estará na glória com o nosso amado Senhor Jesus, para todo sempre. Essa é a nossa história. Ou rejeitamos a Cristo, ou aceitamos. Jesus, o preço da vida dele é caríssima. Nós o recebemos, nós ganhamos uma vida que não acaba mais. Mas nós o rejeitamos, a nossa condenação é eterna. E nem essa condenação eterna dá para pagar o preço da vida do Senhor Jesus. Por isso que a condenação é eterna. O preço que o próprio Pai se dispôs a pagar por nós. Nosso certo irmão estava compartilhando, ele disse o seguinte para os seus ouvintes. Um dia ele estava pregando, falando para um jovem: jovem, você foi salvo de quê? Porque às vezes a pergunta que nós fazemos: você é salvo? Não, sou. Salvo de quê? Deus te salvou de quê? Ah, irmão, me salvou do inferno, me salvou disso. E aí aquele irmão respondeu para ele: olha, Deus te salvou dele mesmo. Irmãos, nessa noite Deus quer nos salvar dele. Muito tem se falado nas luzes de sangue de alguns sinais da volta do Senhor. E se vocês perceberam o texto que os irmãos leem lá em Apocalipse, capítulo 6, no final daquele sexto selo, diz que os poderosos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, quer se esconder nas cavernas. Livrai-nos da ira do Cordeiro. Irmãos, Deus está nos salvando dele mesmo. Deus está nos salvando da sua ira. Mas a ira dele
derramou no seu próprio Filho. E nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Se você quer se ver livre da ira de Deus, esteja em Cristo. Porque Cristo já sofreu essa ira. E os que estão em Cristo estão salvos da ira dele. Porque o Senhor Jesus tomou todo o sofrimento, toda a dor, tudo aquilo que precisava cair por causa do nosso pecado, caiu sobre ele. Nós estamos em Cristo. A vida que você leva é uma vida que está em Cristo. Você se preocupa quando você está colando. Isso não dói seu coração? Não te incomoda? Irmãos, não estou falando com isso que um crente não cai. O crente cai. Mas essas coisas têm que nos incomodar, porque nós somos nascidos de novo. Nós pertencemos a um Deus que é santo, que é puro. Os homens da terra pedirão para os montes, caiam sobre nós. Irmãos, esses homens não têm conhecimento de Deus. E eles de apavorado que ficarão. Livrai-nos da ira do Cordeiro. Livrai-nos da ira deles, da de Deus e da do Cordeiro. Deus tem nos dado, Deus nos deu uma vestimenta que é Cristo. Mas nós também precisamos de uma vestimenta para que quando Cristo olhar para nós, nós não estejamos, não andemos nus. Porque quando Deus olha para nós hoje, nós não estamos mais nus diante de Deus. Nós nascemos de novo. Deus providenciou uma vestimenta para nós, que é o seu próprio Filho. E Ele olha para nós, nós não estamos nus. Mas agora nós precisamos de uma outra vestimenta. Essa outra vestimenta, quem vai olhar é o próprio Senhor. A vestimenta que nós vamos vestir por cima daquela que Deus já nos deu. Para que quando nós estivermos diante do Senhor, não fujamos envergonhados. Irmão, a vida que você leva agrada a Deus? A vida que eu tenho levado agrada a Deus? Eu tenho chorado pelos meus pecados? Porque o preço do pecado é alto. Aí às vezes você também vai me perguntar: não estou entendendo por que você está falando isso. Sou salvo. Você tem certeza da sua salvação? Com certeza. Na sua consciência não pode vir aquele monte de coisa: eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, porque isso não tem nada a ver com a sua salvação. Graças a Deus que aqueles que estão em Cristo é nova criação. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. E quando fazemos a pergunta se você tem certeza da sua salvação, certamente tudo aquilo que vem à sua mente, daquilo que você fez ou deixou de fazer, não tem nada a ver com a salvação. Porque a salvação dependeu exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para nós prosseguirmos nessa caminhada, para nós conhecermos a intimidade do Senhor, agora sim, se o nosso coração, se a nossa mente nos acusa, maior é Deus que o nosso coração. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Você quer se ver livre lá desse local do inferno, do local de tormento? Dá ouvido a Moisés e os profetas. Você não quer fugir envergonhado da pessoa do Senhor Jesus pela vida que você está levando? Vá até o Senhor. Vá após Ele. Negue-se a você mesmo. Negue-se às suas vontades. Você tem vivido até hoje para você mesmo. Faça viver para Deus. Irmãos, não significa que você repetiu aquela oraçãozinha: Senhor Jesus, entra na minha vida. Porque se você fizer essa pergunta para qualquer um: você quer ir para o céu? Todos vão responder que quero.
Ah, basta eu repetir essa oração? É. Mas, irmãos, como é que o Senhor começou o ministério dele? Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário que haja arrependimento. E por que essa preocupação minha? Porque muito tem se falado na volta do Senhor. Porque eu estou preocupado que possa haver alguém aqui que ainda não nasceu de novo. E realmente, então, o assunto que tem se falado aí no meio da Irmandade, tem se falado a respeito de chip, de besta, de não sei o quê. Que lá em Belo Horizonte alguém já colocou um chip. E aí todo mundo fica, os cristãos ficam morrendo de medo. Realmente você tem que morrer de medo mesmo. Porque se você não for nascido de novo, você tem que ficar com medo, porque o seu dia está chegando. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e abrir o seu coração e arrepender dos seus pecados. Não ir até Jesus porque Ele vai resolver o problema que você está em dívida. Não resolver o problema porque você precisa de nota para passar. Não resolver seu problema porque você quer passar no vestibular. Mas ser fiel ao Senhor por causa da pessoa dele mesmo. Mas se você não tiver esse Senhor na sua vida, preocupe-se, porque esse sinal dá-nos a entender que nós estamos próximos do fim. E se você não for nascido de novo, e se você morrer hoje, você vai estar lá junto com aquele rico, chorando e clamando, sabendo que não tem volta, para toda a eternidade. E depois de lá vai ser lançado no lago de fogo. Quer dizer, antes você ressuscita, você ganha um corpo imortal, e com aquele corpo é onde diz lá em Isaías, onde o verme não se consome e o fogo não se apaga. Pois é, você não deu ouvido ao Evangelho. Aí vai passar 1 bilhão de anos. E aí, como é que está no inferno? Como é que está aí no lago de fogo? Você não vai sair de lá. Vai passar 1 trilhão de anos e você não vai sair de lá. Irmãos, e vai passar 1 trilhão de anos. Nós que pertencemos ao Senhor, nós ainda estaremos conhecendo Ele. Aleluia. Porque é um Deus de novidade de vida. É um Deus que todo dia faz nova todas as coisas. O diabo pode colocar no seu coração, e já colocou na boca de alguns blasfemos. O céu é muito tedioso. Ficar lá dizendo santo, santo, santo. Irmãos, quem que criou esse mundo? Quem que criou essas coisas? Que te dá prazer? Quando você adquire um carro novo, puxa, mas que coisa mais boa! Quem criou todas essas coisas? Quem sabe o que é bom? O Criador do céu e da terra, Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que o homem gosta. Ele sabe que o homem enjoa das coisas. Você tem um carro novo hoje, amanhã, daqui 2 meses, 5 meses, 1 ano, você já não quer mais. Você já não está mais satisfeito. Mas Deus diz na sua palavra, eis que faço nova todas as coisas. Por toda a eternidade, nós iremos conhecer esse grande Deus. Mas também por toda a eternidade, aqueles que o rejeitaram, queimarão no lago que arde com fogo e enxofre, para todos sempre, sem volta. E por que eu falo isso? Belo Horizonte, então, alguém colocou o chip. Vou falar uma coisa para você que é cristão, para você que é nascido de novo, quem vai te julgar é só Deus. Eu não vou julgar ninguém, quem é nascido de novo, mas pelo fruto se conhece a árvore. Se você é um nascido de novo, fique tranquilo, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse, e adorá-lo-ão todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quem vai adorar a besta? O falso profeta? O dragão?
todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, por que eu me preocupo com você nessa noite? É porque ainda há tempo para que você se arrependa e volte para o Senhor, se entregue ao Senhor. Arrependa dos seus pecados. Paulo, certa vez, diz: olha, eu olho para o mundo e eu vejo o mundo crucificado. Não tem valor nenhum mais. Morreu. Mas o mundo, quando olhava para Paulo, via Paulo crucificado. Porque Paulo não tinha nada a dar para o mundo. E nós, o quanto nós temos dado a esse mundo? A esse mundo que o Senhor diz: jaz no maligno. Escondeis da face da ira do Cordeiro. Temamos por nós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. Então não se preocupe, a você que nasceu de novo. A palavra é bem clara. Adorá-lo-ão todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Mas se você não nasceu de novo, eu me preocupo com você. Primeiro que tem alguém já chorando por você hoje lá. Fala com fulano. Manda alguém lá, avisa para ele arrepender dos seus pecados, para ele aceitar Jesus, para ele ter uma vida de comunhão com Cristo, para que ele não venha para esse lugar. Mas se nós estamos nos últimos dias, o sinal do chip, mas não sei o que, da besta, as luas de sangue, são sinais. Israel, são sinais que o Senhor está próximo. Então, para você que ainda não nasceu de novo, cuidado, porque se Deus hoje fala com você e você não dá ouvido, vocês lembram o que diz Romano? Por isso Deus entregou tais homens para praticar toda sorte de impureza. Deus entrega os homens aos seus próprios caminhos, e aí vai ser tarde para você. Aquele rico, não há mais oportunidade, não adianta ele se arrepender. Conta-se que na história do povo de Israel houve Esaú e Jacó. O Esaú desprezou aquele direito que ele tinha da herança, todas aquelas bênçãos, e diz que nem com lágrimas depois ele não achou lugar de arrependimento no pai dele. Você pode chorar depois. Irmãos, é melhor você chorar hoje para carregar a vergonha de Cristo. Os seus colegas na faculdade, na escola, olha lá o crente. E às vezes nós nos entristecemos. Puxa, por que eu sou tão diferente assim? Por que eles têm que me achar assim? E nós queremos estar bem diante das pessoas. Tal. Nós achamos que o mundo vai passar a mão. Nossa, lá, veja como ele é bonzinho. Não, o mundo nos odeia porque odiou primeiro o nosso Senhor. E se nós somos discípulos desse Senhor, nós também seremos odiados. Preocupo com você sim, para que Deus não te entregue. Abra sua Bíblia aí, vamos ver esse texto. Romanos 1. A partir do 21. Cada um lê um para mim até o 26. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato desfaleceu. Dizendo-se curvados, tornaram-se loucos. E mudaram Deus incorruptível, que semelhança da imagem
isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo criatura em lugar do Senhor, o qual é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Aí tá bom. Olha o início do 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios corações. Irmãos, hoje, às vezes hoje, nós só não fazemos coisas mais terríveis, porque Deus não nos entregou. Porque a misericórdia de Deus tem repousado sobre as nossas vidas. Porque Deus tem esperança de que nós tomemos uma posição, uma postura e nos voltemos para Ele. Diz 1 Pedro, 2 Pedro, não retarda o Senhor a sua volta, como alguns julgam demorado. Antes, pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, e Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se hoje Deus te entregar, você vai ver que em caminho que você vai entrar. Toda sorte de impureza, impiedade. Porque, irmãos, aqui diz que Deus entregou tais homens. E a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Você já parou para pensar na sua vida? O que você tem feito? E se Deus deixar você andar segundo as suas concupiscências? Irmãos, quantas concupiscências perniciosas passam na nossa cabeça? E se Deus nos entregar para cometer toda sorte de injustiça, de impureza, de mais não sei o quê? Que miserável homens que somos. A minha preocupação é se Deus nos entregar. O que você tem que se preocupar então? Aceite a Cristo. Mude de vida. Dê um bom testemunho. Abandone este evangelho barato. Ah, você é crente? Ah, eu sou evangélico. Evangélico, porque evangélico não passa vergonha, né? Mas nós temos vergonha às vezes de falar: não, eu sou crente. Crente parece que é o mais quadradão, né? Que eles falam, né? Eu li quadrado. Careta, né? Mas quando você fala: sou evangélico, aí eu estou de mão dada com o mundo, né? Porque hoje é moda. Porque os evangelhos não incomodam mais esse mundo. Irmãos, por que a intimidade do Senhor é para que os temeis, nos quais Ele dará a conhecer a sua aliança? Ele não dará isso a qualquer um, não. O que a palavra de Deus registra lá em Tiago 4? Vocês lembram? Vamos ler lá? Tiago 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. De onde procedem guerras? Todo mundo achou aí? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras.
Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. E aqui diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? E aí então Deus vai falar assim: vem cá, meu inimigo, eu vou revelar a intimidade do Senhor para você. Quem vai revelar a intimidade do Senhor? O Senhor vai se revelar a intimidade dele para o seu inimigo? Irmãos, não precisamos enganar a nós mesmos. De Deus nós não devemos zombar. Quanta coisa mundana está na nossa vida, ao nosso redor. Quantas coisas nós não temos diferença nenhuma daqueles que não conhecem a Deus. E aqui diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se eu tenho levado uma vida mundana, quando é que eu vou conhecer a intimidade do Senhor? Eu estou sendo inimigo de Deus. O que Jesus falou certa vez? Vocês sabem o que eu faço, o que eu conto para vocês, porque vocês são os meus amigos. Porque os meus amigos ouvem o que eu falo e obedecem. Mas às vezes nós estamos nessa posição, inimigos de Deus. E aí nós temos uma vida normal. Nós vamos para a reunião, cantamos, fazemos isso, aquilo, outro, e temos a vida no mundo. Até o irmão, eu ouvi no irmão esses dias, o irmão Fontes, de Goiânia, ele citou a frase do Tozer, que os crentes não gostam de mentir, mas eles cantam. Aí nós vemos aqui cantando: Senhor, te quero, né? Não sei a letra. E nós falamos muitas coisas. Aí a hora que você vai analisar, peraí, esse que estava cantando isso agora está lá no mundo, está lá se divertindo, está lá com aqueles zombadores, está sentado à roda dos escarnecedores. Irmãos, o juízo de Deus está chegando aí. Deus vai derramar a sua ira sobre esse mundo. Mas aí às vezes você fala assim: nossa, mas credo, Deus vai derramar ira nesse mundo? Parece que o mundo está tão bonito, né? Olha só, tivemos Copa do Mundo, tem Olimpíadas, os povos estão unidos, hoje a vida é mais fácil, né? Olha só como a vida está muito boa. Nós vamos para aquelas praias lindas, maravilhosas. Tem alguns contratempos, mas esse mundo é maravilhoso. Irmão, será que nós estamos fazendo Deus mentiroso? Se Deus vem julgar essa terra, Deus vem trazendo um juízo. Lembra lá quando Deus foi trazer o juízo lá em Noé? Ele mencionou aquela frase seguinte, lá está registrado: a terra estava corrompida aos olhos de Deus. A terra estava corrompida aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes aos nossos olhos essa terra está maravilhosa. Ah, irmão, o que tem? Vamos nos divertir só um pouquinho. Moisés subiu lá para o monte, está demorando, né? Vamos divertir aqui no arraial? Não tem problema não. E aí a hora que nós percebemos, irmãos, sabe como nós estamos? Nós estamos falando igual ao mundo. Qual que é a primeira coisa quando
Daniel foi levado como escravo da Babilônia, Jerusalém para a Babilônia. Primeira coisa que ele quis lá, ele chegou lá, ele resolveu firmemente não se contaminar. Ele estava lá, mas ele não era contaminado. Nós estamos nesse mundo. Não o peço que os tires desse mundo, mas os livre do mal. Mas aí nós vamos amoldar esse mundo? Nós vamos fazer as mesmas coisas que esse mundo faz? E aí a única diferença são os evangélicos. Eu sou evangélico. Aí eu dou cola para o meu colega. Ah, não, senhor, fala para sua mãe lá que você vai fazer um trabalho. Isso é mentiroso. E nós estamos agindo igualzinho o mundo. Irmão, certa vez, Deus tinha dado uma ordenança para o seu povo: olha, não casem suas filhas com as filhas do povo dessa terra. O povo de Deus vai casar com as mulheres do povo de Deus. Então, quando eles descem da Babilônia para reedificar, restaurar Jerusalém, e nós lemos ali em Neemias, muitos daqueles de Israel, o que aconteceu? Casaram-se com as estrangeiras. Deus falou que não, mas eles temaram. Irmãos, e o preço foi alto. O preço foi muito alto. Então, quando Neemias entra ali, arranca os cabelos daquele povo e fica bravo. Esdras também, há um relato de Esdras também, que ele ia tirar toda estrangeirice do meio do povo, porque os filhos deles, em vez de falar a língua de Israel, fala lá o seguinte, que um estava falando meio asdoditas, falando a língua estrangeira, porque casaram com as mulheres estrangeiras, agora os seus filhos estão falando outra língua. Irmãos, o nosso relacionamento com o mundo, nós vamos começar a passar a falar igual ao mundo. Mas aí então o Senhor precisa intervir, e nós temos que tomar uma atitude diante de Deus. Então tome essa atitude, meu irmão. Eu estou te chamando de irmão porque eu creio que a minha esperança é que todos aqui sejam irmãos. Mas se eu falo irmão, também é pela fé, mas que todos aqui sejam salvos. Porque a hora que você for ter que tomar uma decisão, vai ser dolorida. E hoje você não está sentindo dor. Pague o preço. Volte-se para o Senhor. Converta ao Senhor. Ame ao Senhor. Então diz ali que Neemias fez eles despedirem as suas mulheres. E eles então falaram: nós obedeceremos. Irmãos, que cena mais terrível. Vamos abrir o texto lá. Neemias. Capítulo 13, versículo 23. Neemias quase perde Salmos aí, é de Jó. Capítulo 13, versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com as mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhe arranquei os cabelos. E os conjureis por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Versículo 30. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu ministério. Volta aí um pouquinho. Esdras,
Antes de Neemias, Esdras. Esdras, o último capítulo 10. Versículo 17. E o concluíram no primeiro dia do primeiro mês a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, Manasseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram-lhes um carneiro do rebanho pela sua culpa. Versículo 44. Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Versículo 19, novamente. Com um aperto de mão. Irmãos, olha que cena dramática. Alguém que tinha se casado. Esse é o sonho das mulheres, dos homens. Oh, um dia eu vou casar. Um dia eu vou arrumar uma pessoa que vai estar ao meu lado. Eu vou arrumar uma companheira. E aí então você arruma, ou seja, é a mulher da minha vida. Eles arrumaram errado, estrangeiras. Ou seja, nós declaramos o nosso amor ao Senhor e estamos de mão dada com esse mundo, estamos casando com esse mundo. E aí que diz então, com um aperto de mão, eles iam despedir de suas mulheres. Irmãos, houve um relacionamento. Algum dos filhos de Israel estava apaixonado. Ele amava aquela esposa dele. Ele era apegado a seu filho. E aqui diz, com um aperto de mão, ia despedi-los. Irmãos, por mais que alguém faça algo errado, alguém que tenha um filho fora do casamento, é uma criança, ela é sangue do seu sangue. Mas aqui diz que então ia despedir com um aperto de mão. Isso deve ter partido a alma deles, rasgado o coração deles. Irmãos, esse é o preço que você, talvez, vai ter que pagar para se desfazer desses laços que tem te amarrado nesse mundo. Vai doer? Vai. Mas é melhor ver, lembra do que o Senhor falou? Melhor arrancar um membro do teu corpo do que ver todo o teu corpo lançado no inferno. É melhor você tomar uma atitude hoje, porque você fala, está tão agarrado a esse mundo. Não, mas eu gosto, não quero. Mas agora você vive a vontade do seu Senhor. Você é chamado para edificar Jerusalém. Você é chamado para fazer parte desse povo de Deus, até que Ele venha ajudar na edificação. Mas então agora você está diante de uma situação que você vai ter que pagar um preço alto. Lembra? Alguém no Novo Testamento, não lembro agora quem foi, se foi na carta de Pedro, se foi Paulo, fala que na luta contra o pecado não temos resistido até o sangue. Ou se foi Hebreus, não sei. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Quer dizer que então pode ir até o sangue. Mas irmãos, é melhor que derrama sangue, se você se vê livre de ser lançado no inferno. É melhor ter sangue para você tomar uma atitude. Vocês viram o que Neemias fez? Arrancou os cabelos de alguns. O que é isso que vocês estão fazendo?
casando-se com as estrangeiras, contaminando a terra. Irmãos, e quantos de nós estamos contaminando a congregação? E às vezes você fala assim, não, na reunião está tão fria. Mas é lógico. Nós acabamos de assistir 200 filmes, né? Aí a nossa cabeça está desse tamanho. E vamos para a reunião. E aí nós vamos para os bailes, vamos para as festas, vamos para isso, vamos curtir a vida doidado. E esquece que tem um Deus que vai derramar sua ira nessa terra. Contra todos os homens. Irmão, não permita que o Senhor tome a atitude que o Senhor te entregue a impiedade, se você não é nascido de novo. Porque se Ele te entregar, aí eu lamento pela sua vida. Mas se hoje nós estamos aqui, o assunto que eu ia tratar nessa noite era outro totalmente diferente. Eu me preparei durante 2 meses buscando um assunto para falar. E eu terminei mais ou menos no domingo, mais ou menos o que eu ia falar. Mas de domingo para cá, tive que mudar. Irmãos, é sério. Abra sua palavra em 2 Tessalonicenses. Porque a minha preocupação de você não ser entregado às paixões, entregado a você mesmo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aqui vai falar como que o anticristo vai aparecer. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, de sua vinda. Está meio escuro. É porque está meio escuro aqui, não estou enxergando. A minha letra está pequenininha, já não estou enxergando direito. Talvez numa próxima oportunidade você deve ter de óculos, né? Porque esse ano, em janeiro, eu enxergava aqui, ó. Normal. Agora é aqui. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Perceberam então, irmãos? Por que a preocupação? Se você não for entregue por Deus a toda sorte de impiedade, um dia, pela manifestação desse anticristo, aqui diz que Deus vai entregar aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Hoje você não quer dar ouvido à verdade. Cuidado, você pode ser entregue. Se os sinais estão aparecendo aí, o chip, lua de sangue, mas não sei o quê, então tome cuidado, porque você pode ser um desses que ainda não nasceu de novo e vai ser entregue à operação do erro. Irmãos, se Deus te entregar, não tem volta.
Aqui diz que Deus então manda a operação do erro, que essa pessoa vai se manifestar com todos os sinais e prodígios, mas é da mentira. Mas às vezes hoje você não dá ouvido à verdade. É que os irmãos lá da congregação é tudo cara de careta demais, é muito radical. Também não é bem assim não. E aí então quando aparecer essa pessoa que caminhou a vida inteira ouvindo o Evangelho, porque irmãos, não é de se admirar essa palavra não, porque quando João escreve as cartas, o que ele falou? Olha, os anticristos saíram da onde? Do vosso meio. Nossa, credo, então quer dizer que tem alguém aqui que pode ser anticristo? Não o anticristo, mas muitos em meio às suas congregações são anticristo. Judas não participou do ministério todo do Senhor? E aí então quando eles vão partir o pão, porque quando no partir do pão nós o quê? Nós vimos aqui no caminho de Emaús. Quando eles partiram o pão, então eles abriram-se os olhos, eles puderam ver Cristo. Mas o Senhor, com respeito a Judas, naquele dia, um de vós me trairá, aquele que toma do bocado. Então ali foi manifesto que o Senhor falou assim: olha, um de vós é diabo. Um de vós é diabo. É até assustador, né? Mas irmãos, não sou eu que estou falando isso não, está na palavra que muitos dos anticristos, pessoas que vão ser blasfemos, não estão nem aí pela palavra de Deus. E aí então não dão ouvido à verdade hoje. E aí então nesse tempo, no tempo do anticristo, eles serão entregues para darem crédito à operação do erro. Olha lá, os irmãos estavam tudo enganados. O que é isso, gente? É isso aí, velho. Que é isso? Eu nunca vi um sinal desse lá no meio da congregação, nunca vi uma cura, nunca vi nada. Sabe, você vê, isso aí faz até descer fogo do céu. E aí a pessoa vai ser tão convicta daquilo, só esquece que o quê? Quem governa todas as coisas é Deus, está no trono. Você não deu ouvido à verdade. Você caminhou por tantos anos com seu pai, com a sua mãe, no meio dos irmãos. Você teve a oportunidade. Hoje você está entregue. E aí então essa pessoa sim, hoje eu temo por alguém, porque pode ser entregue à operação do erro, para dar crédito à mentira, e não, porque não quis acolher hoje o amor à verdade. Irmãos, voltemos para o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A nossa vida, ela tem que ser uma constante em subida. Nós subimos, pecamos, mas somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Eu pequei, mas eu não quero pecar. Mas eu prossigo. Porque eu creio na eficácia do sangue do Senhor Jesus. Porque quando nós pecamos e ai, tadinho de mim, que eu sou um pecador, não sou digno de estar na presença do Senhor. Aí o Senhor fala assim: e a eficácia do meu sangue? Você está desprezando o que eu fiz por você? Reconheça os seus pecados. O sangue já foi derramado por você. E aí quando você toma posse dessa palavra: Senhor, pequei contra ti somente, perdoa o meu pecado. Irmãos, nós já saímos justificados. Irmãos, Deus tem misericórdia de nós. Que Deus possa falar no coração de cada um nessa noite. E que nós voltemos para o verdadeiro Evangelho de Deus, que tem o poder de transformar a nossa vida. Não conformar com esse mundo. Examine a você mesmo. Você realmente nasceu de novo? Você gosta das mesmas coisas que esse mundo gosta? Você tem aversão a esse mundo? Deus tem misericórdia de nós. Como diz o irmão, Deus nos salvou dele mesmo. A ira de Deus é chegada. Mas graças, porém, a Deus, irmãos, somos
mais do que vencedores por meio de Jesus. Amém. Eu falo isso para aqueles que têm certeza da sua salvação, daqueles que são filhos do Deus Altíssimo e daqueles que não se envergonham do Evangelho de Cristo. Amém. Nós estamos aqui nessa conferência porque nós queremos ganhar de Cristo. Então devemos atentar para as suas palavras. Que Deus possa nos abençoar. E tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é capaz, Senhor, de discernir todos os nossos pensamentos, discernir as nossas condutas. Mas, Deus, muito obrigado, porque nós temos a Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, e nós não envergonhamos do Evangelho. Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Senhor, hoje nós podemos dar glórias ao Teu nome. Senhor, declaramos que Tu és o Senhor, Criador do céu, da terra e do mar, e tudo que neles há. Deus, seja glorificado. Declaramos que Tu és santo, santo, santo. Senhor, transforma as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, porque somos pecadores. Mas, Senhor, não deixa nós desviarmos no caminho. Possamos, Senhor, levantar, endireitar e seguir para o alvo. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe cada irmão que veio aqui nessa conferência. Amém, Senhor. Abre o nosso coração, abre o coração de cada um. Que a Tua palavra possa frutificar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.